A TV Assembleia entrevista agora Sebastião Camargo, que é do Instituto Despertar da Consciência e faz o programa com o mesmo tema, né, o Despertar da Consciência. Está aqui em São Luís, participou este final de semana de um evento onde falou sobre o tema para a comunidade espírita de São Luís. Seja bem-vindo ao Portal da Assembleia. É uma honra estar aqui, um prazer muito grande, né, poder falar do ensino universal dos espíritos nessa oportunidade. Bom, o despertar da consciência, você viaja o Brasil todo falando sobre esse tema, né? O que em geral as pessoas têm curiosidade para saber a respeito desse tema? Em geral a gente não tem, né, a consciência da própria consciência do que fazer com essa consciência. É essa a grande questão que as pessoas te fazem sempre? Exato, como já dizia o grande estudioso Hermínio Corrêa de Miranda, não existe consciência sem vida nem vida sem consciência. O que mais pergunta é exatamente o que é a consciência e como ela se expressa. Quem sou eu de fato? Porque a maioria, por desconhecer a si mesmo, às vezes se deixa conduzir pelo próprio corpo como deveria estar no comando deste. E como é que a gente responderia a essa questão? O que é a consciência, do ponto de vista dos estudos todos que você fez e à luz dos espíritos? Conforme o espírito Emmanuel fala, em sentido bem periférico, a gente pensa que quem vê, quem registra as imagens, na realidade são os olhos. Mas no fundo quem enxerga é o cérebro. Mas se analisarmos mais profundamente, quem enxerga não é o cérebro, é a mente. Mas se formos mais fundo ainda, quem enxerga no sentido profundo é a consciência. Então a consciência é a nossa totalidade, a soma de bilhões de anos de experiência, e a personalidade que ora animamos é apenas um fragmento desse oceano imenso. Agora, quando a gente fala consciência, homem e espírito, o que é esse homem e o que é esse espírito quando a gente está tratando da questão da consciência como um eixo central? O espírito, no sentido profundo também, é a totalidade, a individualidade, a consciência em si. E essa consciência, para expressar-se, ela usa o pensamento e, quando atinge o laboratório mental, mais exatamente a inteligência intelectiva, emotiva e espiritual. O que nós chamamos de corpo espiritual ou de perispírito é o veículo de expressão da mente. E o que nós chamamos de corpo biológico seria o veículo de concretização desse universo perispiritual. O homem é um pequeno mundo dentro desse contexto. O diretor é o espírito, essa consciência no sentido global. O princípio dirigido é o corpo. Agora, isso é integralizado, né? Um não vive sem o outro, né? Não vive. Por exemplo, quem organiza e mantém o corpo físico é o que nós chamamos de perispírito, o modelo organizador biológico. Mas quem organiza este é a própria mente. E quem organiza a mente é a própria consciência. A consciência, quando ela se expressa, a mente é uma emanação dela própria. O que nós chamamos de corpo espiritual é uma exteriorização da mente, e o que nós chamamos de corpo biológico é uma materialização do corpo perispiritual. Agora, Sebastião, por sermos humanos e, portanto, cheios de falhas, de fragilidades, é possível a totalidade, né, do domínio dessa consciência? Perfeitamente. Quando eu era apenas motorista, eu sabia apenas dirigir. Mas depois eu fiquei curioso, após algumas panes nos veículos que eu conduzia, eu aprendi a consertá-los. Então, de acordo com o que nós vamos conhecendo essas realidades, tanto na área anatômica e fisiológica do corpo biológico, do corpo espiritual ou perispiritual, os instintos, sensações, emoções, os sentimentos, o pensamento, a inteligência em si, quanto mais conhecemos a respeito de nossa realidade, mais fácil fica a condução da própria vida. Não só curar-nos de todas as enfermidades, mas principalmente nunca mais adoecer. Bom, você está aí num programa de rádio, né, o Mundo Maior e Boa Nova de rádio em Guarulhos, São Paulo, né, e imagino que chegam questões para você de toda ordem, né, e pessoas com pouco domínio dessa consciência, pessoas, né, muito doentes, né, o que essas pessoas levam para você através das ondas do rádio, né, o que elas te indagam através do programa? A maioria, como eu mesmo fui um desses, querem que nós solucionemos as suas problemáticas. E a proposta do Instituto Despertar da Consciência, desse programa em si, do livro, é exatamente que a pessoa resolva a sua própria problemática. Então, nós levamos o conhecimento para que ela se ilumine acerca da sua realidade. E depois que ela possa colocar esse conhecimento em prática, na experimentação, e conhecer a sua própria realidade. Inicialmente, nós até auxiliamos
porque nós temos o atendimento na bioenergia e várias outras situações que nós podemos começar a auxiliá-la, mas é o conhecimento dela própria que ela vai conseguir andar com as próprias pernas, porque não é a nossa intenção mantê-la aprisionada à nossa situação. Agora, me parece que é um desafio muito grande, principalmente no mundo contemporâneo, né? Você conseguir esse equilíbrio diante, né, de todo o ambiente que a gente vive, que a gente está sujeito aí, né, a muitas situações, e o mundo contemporâneo cada vez mais exigindo, né, desse ser humano, exigindo desse corpo, exigindo dessa mente, ou seja, a gente passa a exercitar a nossa mente a partir das demandas que vêm desse mundo, né? Como é que a gente consegue mudar esse foco? É possível mudar esse foco e garantir esse equilíbrio? Com certeza, nós já temos incontáveis realidades e pessoas que já conseguiram isto, não só superando as suas próprias deficiências, como o caso da menina chamada Pamela. Ela nasceu com paralisia cerebral. Hoje, né, por conta desses conhecimentos, ela já está doutorando em biologia, porque ela já é mestra e está nesta área por conta desses conhecimentos que ela vai expressando. Se fosse aceitar apenas a sua realidade, ela teria se acomodado, e às vezes até a ajuda da ciência médica de uma forma geral, que às vezes vê mais o efeito e não procura a investigação das causas. Se formos, né, de modo geral, estudar só a parte fisiológica, na parte da anatômica, da fisiologia, nós vamos deparar com situações que nós não vamos entender e vamos falar que é virose. Se for mesmo na área psicológica, nós vamos analisar o ser humano num sentido mais amplo, mas quando eu não entendo, aí eu taxo, é fibromialgia. E se eu não sei o que é a consciência e os problemas que agora foi reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, a obsessão ou a perturbação espiritual como uma enfermidade. Eu só não sei ainda a medicação que eles vão prescrever para curá-la, mas se consultar as obras de Allan Kardec, ele falou que os únicos meios para curar um obsediado à perturbação espiritual seria a mudança moral do indivíduo e o conhecimento de causa. Então, a partir desse conhecimento, a pessoa, quando ela tem noção que a cada 24 horas nós elaboramos 95 mil pensamentos, e se eu souber pelo menos conduzir alguns deles de uma forma para o alvo que eu quero atingir, porque nós queremos saúde e falamos o tempo todo em doença. Quando ficamos sabendo de um diagnóstico qualquer, eu quero saber tudo sobre a doença e nada sobre o antídoto. Sobre a cura. Exato. Então, quando nós invertemos a situação focando na cura e não na problemática, ou buscando a solução e não valorizando o problema, aí a coisa fica mais amena e dá para, mesmo nessa situação hoje, dessa correria, desse estresse, dessa depressão desenfreada, dá para a pessoa, né, centrar-se após esse autoconhecimento, gerir a própria vida, estar no ambiente e não deixar perturbar por ele nem por qualquer situação. Agora, Sebastião, você é um exemplo dessa superação, né, para você adquirir todo esse conhecimento que você tem hoje, para estar falando, né, para todas essas pessoas e viajando aí o Brasil para falar sobre a consciência, né, como despertar para essa consciência. Você passou aí por uma situação muito difícil de vida, né? Como é que foi a construção desse conhecimento a partir desse momento que você passou? Fala um pouquinho dessa experiência para a gente. Nós passamos por várias dificuldades, inclusive vários processos cancerígenos e várias outras problemáticas. Mas com o auxílio da medicina, que também é de Deus, nós não conseguimos solucionar a causa, mas sim amenizava os efeitos. Mas a partir desse conhecimento, não só da parte espiritual, mas eu fui estudar a anatomia, a fisiologia, eu conheço o movimento de um átomo, de uma molécula, de uma célula, de um tecido, de um órgão, mas sabendo como isso funciona. A pessoa não precisa chegar a esse conhecimento também para querer, né, para gerenciar a própria vida. Mas quanto mais nós compreendemos a respeito do nosso corpo físico, do nosso corpo perispiritual, da própria mente, dessa consciência em si, fica muito fácil curar-se e principalmente não mais adoecer. Porque eu não achei em parte alguma que Deus criou doenças, e muito menos que o seu representante mais experiente, Jesus, adoecera. Então, não é difícil, após a pessoa se predispor, pelo menos, a esta realidade. E aí nessa sua descoberta toda, né, vem essa questão de que nós somos pura energia, né? E como trabalhar essa energia
para caminhar para essa cura. Essa também deve ter sido uma estrada bem difícil, né? E cheia de desafios para você também. Cheio de desafios, sim. Bem difícil não, porque é muito prazerosa, porque o conhecimento, na realidade, te ilumina e a vivência dele te liberta. Quando nós olhamos na Bíblia, esse livro histórico que registra a história da humanidade e ao mesmo tempo traz em si a proposta de Jesus, que é libertadora, nós vemos lá a frase ou a máxima: viemos do pó e a ele retornaremos. E eu não aceitava muito bem essa ideia. E fui investigar e com vários autores comprovamos que viemos da luz e a essa luz retornaremos. É a luz que coagula e transforma-se em matéria. A matéria que após de onda transformar-se em partícula eleva-se ao estado de onda e constrói a própria consciência. Bom, é disso que fala o livro, né? De toda essa experiência, o despertar da consciência, do átomo ao anjo, né? Quem seria esse anjo? O átomo nós já sabemos que é a nossa origem. O anjo é a pessoa, o ser desperto na consciência. Por exemplo, ele vai respeitar o ser humano por conhecer-se após o autorrespeito. E vai respeitar o animal tanto quanto o ser humano, e assim como o vegetal e qualquer frequência de vida em qualquer estágio dimensional. Porque ele sabe que ele próprio e qualquer coisa, desde um átomo até um anjo, ou do átomo até o macro, ou até um astro, tudo que existe é feito da mesma energia, não tem diferença. A diferença é a experiência e o estágio evolucional, mas a matéria-prima para a construção do micro é a mesma que se constrói o macro. Bom, você destacou aqui para mim um trecho do livro, né, um fragmento do livro que tem muito a ver com essa sua descoberta, né, por esse saber e por essa consciência, essa busca por essa consciência, né? Jesus, o sublime peregrino, foi por excelência o portador das bem-aventuranças, concitando-nos a vivência do amor, sem que lhe compreendêssemos a mensagem. Leon Denis renova esse convite. E aí ele vai renovar esse convite, esse fragmento que eu vou ler para vocês, que tem muito a ver com a sua história, né? Aprendei a abrir, a folhear, a ler o livro oculto em vós, o livro das metamorfoses do ser. Ele vos dirá o que tendes sido e o que sereis. Ensinar-vos-á o maior dos mistérios, a criação do eu pelo esforço constante, a ação soberana que no pensamento silencioso faz germinar a obra e, segundo vossas aptidões, vosso gênero de talento, far-vos-á pintar as telas mais encantadoras, esculpir as mais ideais formas, compor as sinfonias mais harmoniosas, escrever as páginas mais brilhantes e realizar os mais belos poemas, né? Tudo isso se pode fazer com esse despertar da consciência. Exatamente, que é um mergulho no seu próprio universo. Quando nós buscamos para fora, nós não solucionamos as questões internas. Na realidade, nós já temos uma trajetória de bilhões de anos e se acreditamos, como espíritas conscientes que somos, que já fomos um átomo, componente de uma matéria do reino mineral, e nós sabemos que o mineral ele se recompõe a sua estrutura, levando séculos ou milênios, mas ele consegue fazer isso. Um vegetal consegue se reorganizar, se reestruturar com pouquíssimo tempo, assim como um animal. E por que não conseguimos? O acesso a essas memórias e o exercício dessa realidade é que nos possibilita não só reorganizar-nos fisicamente, psiquicamente, emocionalmente e a nível de consciência, mas expandir a nossa própria realidade. Bom, a gente foi ensinado de que nós temos, de todos os seres criados pelo Criador maior, nós seríamos a inteligência maior, né? A gente nasceu e aprendeu dessa maneira, né? Exato. E Jesus, como representante mais nobre dessa, vamos falar assim, dessa proposta cósmica do eterno arquiteto, ele deu as dicas. Nós é que parece que não quisemos ouvi-lo. O reino de Deus está dentro de vós, é semelhante a... Ele contou 49 historinhas, nós chamamos de parábolas, que ficou registradas, mas ele falou semelhante a. E até hoje a maioria está buscando lá fora, quando na realidade ele falou, o reino de Deus está dentro de vós. Nós temos que achar aqueles personagens que ele comparou no nosso universo interno, que é o que fez Carlos Torres Pastorini na obra Sabedoria do Evangelho e vários outros estudiosos. E quando voltamos o estudo para a nossa própria realidade, nós vamos compreender o universo, o cosmos, estudando a nós mesmos. Agora, para a gente descobrir
essa consciência, o poder que essa consciência tem em caminhar para esse despertar, eu penso que é preciso silêncio, né? Silêncio mesmo de alma, né? A gente se descobrir nesse silêncio, se permitir escutar o Criador. Mas aí eu volto para essas questões do mundo também, né? A gente tem uma infinidade de questões aí que o mundo inteiro está preocupado e nós como seres humanos estamos preocupados, que são questões que estão levando cada vez mais às injustiças sociais, que está levando mais ao descrédito, né? De um com o outro, né? A coisa do amor ao próximo está cada vez mais distanciada e as próprias religiões, né, prendendo cada vez mais em vez de libertar, né? Então a gente vê aí um sectarismo religioso muito grande, o fundamentalismo religioso muito grande, né? E tudo isso nos afastando cada vez mais do outro, né? Esse silêncio pode nos levar a refletir sobre tudo isso, e você tem refletido também acerca dessas questões, Sebastião? Esse silêncio é diferenciado e não é bem como falaram para nós até agora. Porque às vezes a gente chega até em certos ambientes e vemos lá, o silêncio é uma prece, nem sempre. Pode ser também. Então nós vemos que a partir do conhecimento filosófico, que é a liberdade de pensar, de raciocinar, de duvidar, de indagar, que o ensino dos Espíritos nos propõe, nós buscamos a informação teórica. Por meio da ciência, nós vamos para a experimentação e levamos a nossa consciência ao nível do discernimento. E depois, por meio da vivência, a libertação, porque nós vamos construir em nós a realidade que almejamos. E vemos que quanto mais nobre for o pensamento, quanto mais benefício ele causar para a humanidade como um todo, mais profundo nós entramos na nossa consciência, e pode estar acontecendo isso no farol vermelho, onde eu estou pensando em construir algo novo que beneficie a humanidade. Por exemplo, esse silêncio não tem a ver com ruído, ele é um outro tipo de silêncio. É outro tipo de silêncio. É eu silenciar a minha parte egóica para colocar a nível de altruísmo o meu universo a serviço da humanidade. Por exemplo, se eu estudar, compreender e exercitar o que nós chamamos hoje de aproveitamento total dos alimentos, o não desperdício e o fazer o máximo com o mínimo, eu resolveria o problema da fome da humanidade em pouquíssimo tempo. Porque a fome se resolveria com 15% de alimento do que nós temos hoje. Só que 60% do alimento está sendo jogado no lixo. E se a pessoa souber que num talinho de couve-flor tem mais vitamina C do que a laranja, será que ela jogaria no lixo? E se ela souber que quando ela cozinha um legume, ela joga mais de 70% dos nutrientes só na água que ela joga fora, jamais ela faria isso. E principalmente, se ela souber, quando ela cozinha um legume, a cenoura, a beterraba, o chuchu, a batatinha, e se ela comer depois de 2 horas e meia qualquer um deles, não vai ter mais nada útil ao seu corpo, pelo contrário, prejudicial. Então, quando ela vai entendendo pequenas coisas, e isso que eu acabei de dizer, no mínimo ela vai lucrar de 30% a 60% do salário dela no final do mês. E ela não precisa fazer isso com sentido religioso, nada disso. Visando a sua própria saúde, o respeito à vida, o respeito à natureza. E ela vai gerar menos lixo, uma infinidade de coisas vai acontecer, porque na rama de uma simples cenoura, ela vai perceber que tem mais fibras, proteínas do que na casca da cenoura. A casca da cenoura já tem mais de 300% fibra do que a própria cenoura em si. Então, com atitudes mínimas, ela vai ajudar a fome da humanidade, resolver o problema da fome na humanidade e ganhar saúde e dinheiro também. Bom, e precisa que a gente volte, né? É preciso que a gente volte a olhar o Evangelho do Cristo pelo olhar de fato da verdade que nos aproxima para Ele. Me parece que nessa história toda, e nessa confusão toda, e nessa correria toda desse mundo mesmo, né? E nessas separações que a gente insiste em fazer, e nesses núcleos e guetos que a gente insiste, né, em propagar, a gente acaba se afastando muito desse verdadeiro Evangelho do Cristo, porque a lição dele é muito simples, né? Exato, mas eu até diria, você vai ficar até um pouco às vezes assustado agora. O Evangelho nunca foi um livro. O Evangelho, segundo o Espírito Emmanuel, na obra Irmão, na lição Renúncia, o Evangelho está na própria consciência, nos mais íntimos refolhos do seu coração, do seu patrimônio espiritual. E o Evangelho também está na batatinha, está no rabanete, está na beterraba. Está no outro também. Está no outro. O Evangelho está em tudo que existe. É uma força que gera e nutre e, ao mesmo tempo, uma lei que normatiza. E se entendermos que o Evangelho está em tudo, jamais
vamos falar que estamos distantes do Evangelho e que não estaríamos vivenciando o Evangelho, porque o respeito à vida em qualquer frequência seria a vivência do Evangelho em si. Até porque quando eu critico meus semelhantes, eu estou trazendo o desequilíbrio de tudo que eu estou criticando para dentro do meu próprio universo. E quando eu coloco o Evangelho que existe em mim em forma da compaixão, da indulgência e de qualquer situação mais feliz para acalmar o outro, isso é vivência do Evangelho no mais alto nível. Então não é decorar uma lição ou andar com um livro debaixo do braço que vai falar que eu sou uma pessoa que conheço e que sou evangélica no sentido, para mim, evangélico é quem vivencia o Evangelho ou se tornou o Evangelho vivo, conforme nós colocamos também. E muitas vezes a gente tenta explicar as nossas próprias reações e preconcepções do mundo e das pessoas com o que está escrito lá no Evangelho, no livro Evangelho, né? A gente vai lá buscar nas parábolas, né, nos versículos e nos capítulos, explicações para as nossas preconcepções do mundo e das pessoas, né? Quando na verdade não é isso que Cristo quer de nós. Exato, até porque o Evangelho que está aí está bem lesadinho, porque o Evangelho, a Bíblia em si, ela é composta de 207 livros inteiros. E nós conhecemos 24 fragmentos no Alcorão, 66 na Bíblia do protestante ou 73 na Bíblia do católico. Na realidade, são 207 livros. Se tivéssemos acesso a todo esse conhecimento, essa informação que há milênios já existe aí à nossa disposição, ficaria mais fácil entender o que os nossos antepassados fizeram e acertar mais na construção de um porvir mais grandioso. Ou seja, esse silêncio de alma, ele pode nos aproximar desse Evangelho verdadeiro também. Exato, porque Leon Denis e Miramês, eles falam mais ou menos assim: todos os livros que já foram escritos e todos que ainda vão ser, já existem dentro de nós. Porque Deus está em nós e nós dentro dele. Ele é o livro cósmico. Para Emmanuel, a lei é viva e a lei é Deus, no sentido macro do termo. Para nós outros, Jesus é a expressão mais perfeita dessa lei. Quer dizer, é uma projeção do arquiteto cósmico, porque no princípio era o Verbo, não é assim que está na Bíblia? E o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, mas o Verbo se fez carne. E o Evangelho vivo que conhecemos é nosso Senhor Jesus Cristo, o governador supremo de nosso planeta. Bom, Sebastião, a gente quer agradecer a tua participação aqui na TV Assembleia, pelas palavras, por essa conversa, né? Por mostrar para a gente um pouquinho desse caminho aí do despertar da consciência e desejar boa sorte para você nessa sua caminhada, né, pelo Brasil inteiro. Nós é que agradecemos pela oportunidade e deixaríamos só um toquezinho para que a gente possa pensar. Só recebe os benefícios das leis divinas, no sentido amplo, quem respeita a lei dos homens. E basta uma mente que pensa, um coração que ama e mãos que trabalham para iniciarmos essa tarefa. E alinharmos o nosso pensar com o nosso sentir, o nosso sentir com o nosso falar e o nosso falar com o nosso agir. Paz e luz e muito amor a todos. Muito obrigada.